Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje eu estou aqui no papel de cliente, fã, né? Porque eu não tenho como dizer que essa mulher é pouca coisa. E também de amiga. Posso dizer também que a gente tem uma relação longa aí, né? De... Quantos anos já dessa relação, Laís? Faz uns bons 7 anos. 7 anos, exatamente, 7 anos. Eu estou aqui com ninguém menos que Laís Figueiredo Lopes. Gente, a Laís, ela tem um currículo extenso, mas eu vou pontuar aqui, acho que as principais questões que merecem ser ressaltadas. Ela é presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB do Estado de São Paulo. Ela é sócia da SBSA Advogados. Exatamente. Exatamente. Não, eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa, porque essas siglas sempre me pegam de surpresa. Trabalhou no governo, a gente fala que ela é a rainha do Miroski. Sabe o Marco Regulatório das Organizações Sociais? Então, ela foi a mestra que redigiu toda a regra e nossa orientação, a lei mestra do terceiro setor. Então, ela foi escolhida a dedo pelo Instituto Amparo Animal para nos representar juridicamente. E a gente tem aqui vários assuntos para serem abordados e, principalmente, Laís, eu gostaria muito de entender uma coisa que a gente nunca conversou. Bem-vinda, né? Freestyle total, né? Bem-vinda. Uma coisa que você nunca me contou. Por que o terceiro setor? O que te puxou para lá? Bem-vinda, minha querida. Super obrigada, uma alegria estar aqui. Eu adoro trabalhar com o Instituto Ampara. Vou só fazer uma... A gente sempre fica com medo de esquecer as siglas, né? Porque SBSA significa um resumo de um nome que na advocacia a gente tem essa ideia de que é uma profissão de fidúcia. Uhum. Então a gente não pode usar um nome fantasia. Eu não posso falar que o escritório enfim, mais direitos, por exemplo, né? Ele tem que ser o nome dos sobrenomes dos sócios que emprestam a legitimidade daquele escritório. Tá. Então, ele chama Sazzi, Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados, e a gente usa por sigla SBSA Advogados. Não aparece o FL, mas tudo bem, eu tô lá. Não precisa. É que ela não tem essa vaidade, estou muito bem representada através da minha excelência. Enfim, é um escritório já com 35 pessoas, né? Então, todos aí à disposição e mando um abraço, então, de todo mundo da equipe de SBSA aqui para o Instituto Amparo Animal. Bom, eu também sou fã, admiradora e amiga, então estou muito feliz de estar aqui hoje, Ju. Por que terceiro setor? Eu acho que tem uma escolha que é muito do que nos move enquanto paixão, né? Uhum. Se a gente passa tanto tempo trabalhando, onde é que a gente vai gastar nossa energia? Deixando o banco mais rico ou deixando o mundo melhor? Olha só. Eu escolhi deixar o mundo melhor. Uhum. E eu me realizo por meio das organizações que a gente atende. Uhum. Porque eu sei que a gente está trabalhando com causa animal, com promoção do meio ambiente, com promoção da saúde, educação, defesa de direitos humanos, pessoas com deficiência, ciência e tecnologia, cultura. Uhum. É tanta coisa interessante. Sim. E eu fico muito feliz de colocar a minha energia profissional, o meu tempo de estudo, de formulação para as causas que a gente trabalha. Maravilhosa. Vou resgatar aqui também como a gente se encontrou, né? Porque desde que a Ampara passou pelo processo de profissionalização, a gente veio buscando profissionais que nos representassem da melhor forma, que pudessem nos ajudar ali a desenvolver o nosso trabalho. Se tratando da causa animal, que sempre foi uma causa tão informal, né, Laís? E que ainda não tinha essa força como representação no terceiro setor, a gente teve ali, né, uma experiência no início da Ampara, de um escritório que a gente teve, que nos representou durante um tempo, mas a gente percebia que não era só o representar juridicamente, era entender a importância da causa, e era entender principalmente que o terceiro setor, as causas são batalhas. E não é porque uma situação está assim no momento que ela deve continuar assim. E você comprou o nosso barulho de um jeito. Quando a gente conversou com você e falou, olha, a gente é causa animal, a gente não gostaria de se sentir menos, né? A gente quer cavar o nosso espaço, a gente quer comprovar nossa relevância social. E você embarcou nessa com a gente de um jeito que foi tão verdadeiro e forte, que nos trouxe uma segurança.
Obviamente, por ser mulher também, teve o plus, né? Que a gente é muito fã do trabalho feminino. A Amparo é fundada por mulheres, a diretoria é toda feminina. E de ver como você defendia as causas, né? Como você traçava essa caminhada para poder fazer com que a gente ganhe o nosso espaço e principalmente a nossa representatividade. Como que foi para você? Porque a Amparo foi a primeira ONG de causa animal que chegou na sua vida, né? Como que foi para você, tipo, chegar a uma causa assim nova e você se entender no meio disso tudo? Ju, eu acho que tem uma coisa que é muito forte assim no escritório, que a gente não só ajudou a construir esse chamado de direito do terceiro setor aí ao longo dos últimos 25 anos, mas também a gente gosta de vivenciar e participar das ações que as organizações realizam, né? Então, a gente está sempre olhando para, como você falou, né, para o direito posto e também para as possibilidades de alteração legislativa, de novas regulações, até essa minha experiência na presidência da República, entre 2011 e 2016, onde eu vivi por dentro a mudança da norma e a construção de uma lei tão grande como é a envergadura da Lei 13.019 de 2014, a gente percebe o quanto que essas pactuações são muito hercúleas e grandes, mas que elas valem muito a pena. E é um projeto de longo prazo. Então, o escritório trabalha muito com a advocacy e a gente fica muito feliz de poder apoiar vocês na navegação desse emaranhado legislativo. Porque hoje a gente tem, por exemplo, dentro da Constituição, uma proteção maior para as entidades que são de saúde, educação e assistência. Fato. Mas é muito ruim a gente querer fazer um puxadinho para se encaixar nas outras áreas, quando a identidade política, jurídica, institucional é a causa animal prioritariamente, né? Então, mas isso é um trabalho. Por que essas três áreas? Isso foi assim na Constituição de 88, mas não precisa ser assim para sempre. Então, acho que a gente está aí nesse processo, né? Junto com vocês, também olhando para as conquistas que a gente já obteve e para as necessidades ainda de evolução. Vou citar um exemplo claro aqui de uma mudança legislativa mais recente, que acho que pode interessar aqui os ouvintes da Amparo, que é a mudança do imposto sobre doações na reforma tributária. Agora, a gente teve a conquista da não incidência do ITCMD. O que é isso? Não precisa pagar imposto sobre doações, que é o ITCMD, um imposto de transmissão, causa mortes e doações, sobre as doações que são feitas para organizações da sociedade civil e que são feitas por organizações da sociedade civil. Isso é uma ideia de não só incentivar mais o fluxo de recursos para as organizações, mas também a filantropia que faz doações para outras organizações e estão no formato de entidade privada sem fins lucrativos. Mas isso foi uma conquista de 10 anos. 10 anos. Muita gente se mobilizou para escrever. O GIF com a GV fizeram um livro, uma pesquisa maravilhosa para a gente ter os dados e as informações necessárias e gerar os consensos políticos. E aí também tem a janela de oportunidade, que foi a reforma tributária. Então, só uma aspa nisso tudo, Laís, o que para as pessoas entenderem, muitas vezes esse imposto inviabilizava a doação. Né? Então, era uma perda enorme para o terceiro setor, que era justamente, né, deixar de receber doações, porque nem todo mundo teria condição de pagar por esses impostos. E também diminui o fluxo do que você recebe, né? A gente está falando de uma alíquota de 4% no estado de São Paulo. Sim. Então, se a gente recebe R$1 milhão, a gente vai pagar 40 mil para o estado, quando a gente poderia estar apoiando mais o projeto, a atividade, o próprio desenvolvimento institucional da organização que a gente está vertendo o recurso, né? Perfeito. Então, mas era mais para dizer, primeiro, que a gente tem essa novidade. É uma conquista que a gente ainda não levou, porque a gente está em processo de regulamentação. O PLP 108 está no Congresso, mas daqui a pouco a gente deve passar a usufruir. Já tem o alicerce na Constituição, então isso não vai mais ser modificado tão cedo. Então, já é para se celebrar, para comemorar, mas eu queria contar também um pouco de como que um processo de mudança legislativa, às vezes, dura muitos anos. Mas a gente tem que continuar insistindo, investindo,
construindo, formulando, pensando, ousando, sonhando. É isso, água mole em pedradura, tanto bate até que fura, minha gente. É bem isso. E ela aí citou, gente, essa questão, né, das organizações que se encaixam no SEBAS, né, que são as organizações de educação, assistência e saúde, né? Porque durante muito tempo a gente entendia que a Ampara, né, ela precisava comprovar a sua relevância através do impacto na saúde humana ou no impacto na vida humana, né? Porque as nossas ações de controle populacional, de saúde única, controle de doenças, das espécies animais, elas acabavam, de fato, impactando na vida das pessoas. Porém, né, o que a gente discutiu e destilou, né, a ideia para entender que esse é um viés, essa é uma forma de você caminhar, né, para trazer a relevância da causa animal e das organizações que atuam com saúde única, porém, o melhor dos mundos é a gente cavar o nosso espaço, comprovando a nossa atuação para a causa animal, que são, no caso, né, as espécies que a gente atua de fato e quem a gente tem como importância, né, que são os nossos clientes, né, são ali os nossos escolhidos para atuarmos em defesa. Então, ela já deu um spoiler aqui que a gente está nessa caminhada, nessa construção e que vai levar tempos, mas a gente vai conseguir essa vitória para a causa animal, eu tenho certeza. E a gente vem aos poucos, né, mostrando essa importância. A gente estava aqui, né, conversando na gravação do podcast anterior, com uma pessoa que trabalha também com causas e que trabalha acelerando projetos e que nos trouxe um panorama que mostra que a causa animal, ela está sendo destacada entre as pessoas que escolhem para destinar a sua doação. Então, o público consumidor ou a sociedade, ela vem entendendo também essa mudança, né? Que a gente está ampliando a nossa consciência. Você percebe isso, assim? Você acha que essa ampliação das causas, da importância, né, de outras frentes que estão sendo agregadas nesse hobby de interesse aí, você tem essa percepção, Laís? Eu acho que sim, e acho que é muito importante a gente não só fazer os estudos necessários e as propostas, mas também se unir no campo, né? Queria citar aqui o exemplo da Nota Fiscal Paulista. Perfeito. Em São Paulo, que, de novo, se fosse em condições normais de temperatura e pressão, a Nota Fiscal Paulista só seria vertida para entidades de educação, saúde e assistência. Mas entrou na legislação paulista a causa animal. E isso é fruto de luta das organizações de causa animal. Então, não é de todo maluco pensar que é esse processo que a Ampara está digerindo e se reunindo também aí para depois agregar outras organizações, de poder ampliar as áreas de isenção e imunidade tributária nesse contexto de entender que é muito relevante o papel da sociedade civil organizada na proteção dos direitos dos animais. Perfeito. Eu mesma tenho, né? Estou muito apaixonada pela minha fauna. É a fauna, gente. E eu acompanhei esse processo de você se apaixonar, viu? Pelos animais. Eu tenho hoje uma border collie, né? Enfim, eu e meu companheiro. Ela chama Fauna, então ela representa a fauna inteira. Ela é muito linda. Ela vem depois da Luna, depois do touro, né? Enfim, mas ela hoje é o nosso xodó. E eu acho que todo mundo que tem a alegria de conviver com os animais, seja os cães, os gatos, enfim, e sabem desse amor incondicional, desse carinho, dessa companhia, dessa troca que é tão gostosa ali no nosso cotidiano, sabe da importância da gente cuidar deles e da fauna como um todo, né? Então, exato. Eu acho que tem uma coisa das causas que são... quando elas tocam no nosso coração, no nosso cotidiano. Por isso é importante, você pega exemplos como os direitos humanos das pessoas com deficiência, que são pessoas que muitas vezes têm invisibilidade na sociedade pela ausência de acessibilidade da própria sociedade, do desenho da sociedade em relação às pessoas com deficiência. A gente antes fazia muito mais discussão sobre as coisas arquitetônicas, a gente avançou muito nisso, hoje a tecnologia ajuda muito nas pessoas com deficiência visual, auditiva, mas a gente hoje, o debate principal na sociedade é sobre as pessoas neurodivergentes e a educação inclusiva e como é que a gente dá conta de promover os mesmos direitos para todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência intelectual.
Então, quando você tem alguém na família, você tem alguma situação, e depende muito da experiência que você tem, você vai entender essa causa de um jeito ou do outro. Mas tem um consenso de direito universal, porque a gente tem um tratado de direitos humanos para isso que rege a questão. Então, eu, por exemplo, não tenho, comecei a estudar esse tema por conta de organizações que trouxeram esse desafio para o nosso escritório e acabei me aprofundando demais. Então, acho que tem um misto entre ser uma emoção individual, né? Mas também é um direito coletivo. Perfeito. E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais criar consciência na nossa sociedade. E esse direito coletivo precisa ser financiado. Então, a gente está aí numa luta também por aumentar as doações, né? Tem um movimento para uma cultura de doação. Exato. Que nós duas fazemos parte. Exatamente. Que é super bacana também da gente divulgar aqui. Tem um site, né, que chama doar.com.br. Isso, doare. Por uma cultura de doação, vocês podem procurar na internet. E que ali tem várias diretrizes e conteúdos para que a gente possa cada vez mais ter ferramentas para essa luta. Facilitar o acesso, né? Eu acho que... A conversa sobre doação. É importante essa conversa, porque, enfim... Quanto nas igrejas a gente conversa sobre isso, sobre o dízimo, sobre os percentuais dos nossos rendimentos para aquilo que a gente acredita. Então, a gente precisa cada vez mais trazer a sociedade para esse compromisso coletivo de cuidar das causas. E a causa animal, com certeza, ela enfim, do meu coração, é muito relevante. E eu percebo que, aos pouquinhos, a gente está conseguindo êxito nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas estão começando a despertar para entender que elas fazem parte disso tudo, né? E que seja através do trabalho voluntário, ou que seja contribuindo através da doação, né? Que se não existir um interesse coletivo e uma colaboração coletiva, a gente vai nadar e morrer na praia. A gente só vai conseguir ajudar em situações de desastre. E aí alguns já nos mostraram que realmente o brasileiro é capaz de se mobilizar, né? É impressionante e até emociona quando a gente lembra dos momentos em que o Brasil mais precisou, né? A força solidária que acabou gerando, né? Tanta ajuda. Mas a gente gostaria que isso fosse perene, né? Que esse desejo e essa intenção de ajuda fosse mais contínua. Você acha que com essas facilitações, né? Com todo esse movimento que está acontecendo, a gente tem mais chance? Ou você acha que é mais uma questão muito pessoal, tipo, da pessoa realmente ter essa vontade, esse interesse de ajudar? Tem gente que nem facilitando vai... Eu acho que a pandemia nos ensinou muito, né? A gente foi um medo coletivo enorme, uma situação também que o governo brasileiro lidou muito mal e a gente ficou muito acuado, assustados, né? Então, acho que a gente tem aí um grande exemplo de solidariedade, de articulação, de como que as pessoas se uniram para não só ajudar diretamente, mas criar condições para aquela situação que era completamente adversa. Sim. Mas os dados depois confirmam que o pico de doações que a gente teve na pandemia não persistiu nos outros anos. Isso porque, muitas vezes, a gente precisa de um caos para doar. Não, né? Pois as pessoas acham que sim. A gente precisa evitar o caos, que é muito essa pauta, né, da justiça climática, os desastres todos, os desabamentos, né? Enfim, todos eles podem ser evitados. Então, a gente já tem hoje instrumentos e ferramentas para conseguir antecipar coisas que vão acontecer e se preparar para essas coisas. Mas a gente precisa realmente ter um olhar coletivo. Então, eu acho que a gente tem mais consciência hoje,
as mudanças de legislação, elas não são condicionantes, mas elas ajudam a induzir. Com certeza. Elas melhoram o fluxo do recurso para não dar desculpa, para não ser essa a razão de não doar, né? Antes tinha aquela questão do povo ficar com medo de cair na malha fina. Sim. Né? Então, não vou utilizar... Criou-se esse estigma. Não vou utilizar incentivo fiscal, não vou doar, porque não vou cair na malha fina. Hoje em dia, acho que isso já está muito pacificado. Os sistemas estão muito... já também informatizados e onde o fluxo de recurso é muito monitorado. Você vê que na causa de criança, adolescente e pessoa idosa, que a gente tem a oportunidade de fazer a doação no ajuste da declaração de imposto de renda de até 3%. Então, se você não decidiu doar no ano calendário anterior, você pode, quando você estiver preenchendo a sua declaração de imposto de renda, você pode ir lá colocar. Mas só tem para essas duas causas. Tem que ampliar para outras possibilidades. Sim. Tudo bem que a gente pode ter um projeto que seja na área de criança e adolescente. Isso é muito legal, que as organizações são múltiplas, né? Elas não têm a mesma lógica de Os incentivos, né? Então, elas podem fazer projetos na área cultural, elas podem fazer projetos na lei de incentivo ao esporte, tendo, enfim, diferentes atividades a despeito de ter... Nós mesmas já nos beneficiamos dessa possibilidade. Então, eu acho que... é legal a gente pensar das possibilidades e eu ia comentar nessa questão da declaração de imposto de renda que hoje em dia você vê a Receita fazendo capacitação sobre a utilização do incentivo fiscal. Então, assim, isso para dizer que já não é mais um tabu. As pessoas físicas doarem com incentivo fiscal não é mais um tabu, assim como não é mais para as pessoas jurídicas. A gente tem hoje no Brasil a doação possível com dedução fiscal para criança e adolescente, projetos na área de pessoa idosa. Os dois são chancelados pelos conselhos que aprovam os recursos que vão para os fundos municipais de direito da pessoa com da criança e adolescente e da pessoa idosa, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. A gente tem a lei de incentivo à cultura, a gente tem a lei de incentivo ao esporte. A gente tem também Pronas e Pronon, que é sobre câncer e deficiência na saúde. E a gente tem também a mais nova, que é a lei de reciclagem de resíduos sólidos. Está sendo chamada da Lei Rouanet da Reciclagem. Olha! Porque ela é bem parecida com a Lei Rouanet, nessa lógica de aprovar o projeto previamente para ter a chancela de captação de recursos. E ela foi regulamentada recentemente. Está tendo seu início de utilização. Então, além disso, a gente ainda tem um incentivo fiscal para todas as organizações da sociedade civil, mas que esse não pode ser por pessoa física. Mas para dizer que a gente tem um cardápio, né, de possibilidades. Acho que na linha de conscientização a gente tem menos medo de utilização, mas com certeza deve ter gente que ainda não conhece esses incentivos e ainda não sabe que pode utilizar. Então, sim. Eu acho, Laís, que além disso, você vai se lembrar bem, não tem como a gente esquecer, porque foi muito recente, né? A gente passou por um período, né, em que as ONGs elas foram muito estigmatizadas, né? Elas foram endemoniadas, né? E isso, para a gente, é algo muito terrível, porque o tempo que a gente leva para reverter, né, um preconceito criado, né, uma calúnia criada em relação à realidade das organizações, né, da sociedade civil, é algo que, infelizmente, a gente ainda está caminhando e ainda está tentando reverter ou limpar uma imagem que foi, durante um período, muito condenada, né? Como que você percebeu essa mudança, né? O período que passamos e o quanto a gente acabou retroagindo nesse sentido. Ju, tem um componente político nisso, né? A Paula Estorto e o Daniel Quireguini Barbosa, a gente trabalhou num relatório sobre criminalização burocrática. Ele foi publicado pela Caritas, pela plataforma Miroski, com recursos da União Europeia. É público na internet, depois vocês podem pegar. E ele sistematiza esse fenômeno de perseguição das organizações da sociedade civil e tipifica. A gente trouxe 25 cases de criminalização burocrática no Brasil, enfim.
Mas para dizer que a gente assiste esse fenômeno com preocupação e busca organizar conhecimentos justamente para que a gente possa ter o alerta de saber quando ele é intencional e quando a gente precisa fazer freios de defesa, e quando, na verdade, ele é do próprio sistema e a gente também precisa mudar o sistema por conta disso. Então, um processo que é muito criminalizante para as organizações são as CPIs das ONGs. A gente já teve 3 no Brasil. A gente fazia muitos estudos sobre a primeira e a segunda CPI das ONGs que aconteceram durante o governo Lula. E depois a gente achava que esse era um processo que já não ia mais ter força, que muitas das questões que estavam sendo ditas eram inverdades e a ausência de uma legislação clara tinha sido descortinada e veio o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com bastante discussão, bastante participação, com essa viés de valorização das organizações, muito também em resposta a essa questão que precisava ser estancada. Sim. Mas chega 2023, de novo vem uma terceira CPI das ONGs, de novo no governo Lula. E aí, essa terceira CPI das ONGs, ela fala em ONGs em geral, mas ela nem tinha fato determinado. Ela estava muito focada nas organizações da região amazônica e questionando que essas organizações, no fundo, na disputa política, estavam impedindo o desenvolvimento econômico e social do país, naquela região, quando, na verdade, são organizações ambientalistas seríssimas que estão produzindo conhecimentos Sim. e projetos que ajudam a gente a ter mais consciência e proteção desse ecossistema. Então, a gente precisa conseguir ter, sim, desenvolvimento econômico sem degradar o meio ambiente, protegendo o meio ambiente, né? Senão a gente não tem mais... Vai desenvolver para quê se a gente não vai ter mais mundo? Sim. Então, ali era uma perseguição muito clara às organizações que foram colocadas dentro desse processo, e tanto que, no final, o relatório, enfim, chega a nenhum indício de nenhuma irregularidade, traz alguns projetos de lei sem pé nem cabeça, e tem um contraponto, inclusive, de um outro relatório do senador Beto Faro, que discorda do relatório que foi encaminhado. E isso prejudica o setor como um todo. Sim, porque eu acho que as pessoas elas não procuram o resultado, elas não procuram descobrir qual foi o saldo disso tudo, elas não se aprofundam, né? Então, a partir do momento que acontece a CPI, isso tudo é evidenciado, né? Isso tudo é jogado nas mídias, já está feita. Né? Parece que é um mundo mimetizado, né? A Isso. gente só tem aquela primeira informação e não busca nem acompanhar, nem saber que fim levou. Mas eu posso contar aqui para vocês que esse é um processo orquestrado de criminalização burocrática e que nenhuma das organizações que participaram desse processo tem qualquer situação de irregularidade. Até uma pessoa falou uma coisa que me marcou nesse processo, que, enfim, por mais duro que seja, é quase uma auditoria. Então, o Congresso, o Senado Federal virou a vida do avesso dessas organizações e não encontrou nada. Então, é uma chancela de idoneidade que foi feita aqui nesse processo da CPI Sim. das ONGs. Então, a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam, a gente precisa ter mais segurança jurídica no campo. Porque, sim, as organizações, elas estão dentro de um processo de elaboração, de formulação da cidadania, que pode ser crítica aos governos, aos interesses econômicos, e isso é desejável para que a gente possa ter a possibilidade de conhecer os elementos que precisam ser debatidos para a construção de uma determinada obra, Sim. enfim. E até estar mais preparado para isso tudo, né? Por isso existe, por exemplo, enfim, tratado, né, a Convenção 169, que fala da consulta prévia informada para os povos e comunidades tradicionais, onde será construída uma determinada, enfim, obra de infraestrutura no local. A gente já tem um avanço na regulação, mas sempre vem um ataque
ao mensageiro, digamos assim, né? E a gente tem lutado muito nesse processo para gerar mais conteúdos positivos, porque daí que depende aquela conversa anterior de gerar uma cultura de doação mais positiva. Você tem que acreditar no setor. E as organizações estão hoje cada dia mais com gestão mais profissionalizada, mais transparente, a regulação está cada dia mais adequada, a gente tem uma regulação que é completamente... A gente fez uma análise, né? A gente fez, inclusive, uma nota técnica para o Senado Federal nesse processo da CPI das ONGs pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, mostrando e analisando e concluindo sobre a suficiência da regulação existente nesse processo e da desnecessidade de outras normas que venham a ser editadas e justamente para que não criminalizem as organizações. Então, esse é um cenário que a gente vive, mas tem que lutar. Tem que lutar. Sempre, né? É uma luta constante. E assim, para fazer um overview, gente, o trabalho das organizações... assim como qualquer outra empresa, assim como qualquer outro setor, é uma constante busca por melhorias. É uma constante busca por profissionalização, por entender, né, tudo que é possível ser feito para que a gente tanto tenha um trabalho com mais impacto, com mais resultados, aquela combinação que eu digo que é, né, o recurso mais o investimento, né, o trabalho feito, né, qual o melhor resultado que a gente pode ter, né, quantos estudos podem facilitar, né, para que esse trabalho ele seja mais satisfatório, ele entregue melhor. Então, eu acho que é saudável, né, ter esse acompanhamento, né, o questionamento, as discussões, isso tudo é muito importante para que a gente, inclusive, tenha, né, também esse senso de precisamos estar com tudo muito certinho. A Laís pega muito no nosso pé, assim. Qualquer coisa que a gente vê da Mirabolante, não passa, não tem, né, nada que possa deixar ali qualquer dúvida de que está tudo muito correto, tudo andando muito na linha como tem que ser, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas não sabe o quanto isso pode reverberar de forma negativa ou, né, o entendimento da questão jurídica do que isso pode ser, pode prejudicar a imagem da organização e vice-versa. Então, eu acho que encontrar o lugar certo nisso tudo, né? Exigir prestação de contas, a questão de LGPD, né? Tudo que tem evoluído, né? A exigência das organizações para elas se adequarem, isso tudo perfeito. É assim que tem que ser e eu acho que as coisas estão caminhando para um lugar bom nesse sentido. Porém, né, as fake news e tudo que pode ser criado para desmoralizar, né, para prejudicar, para fazer com que as organizações sejam mal vistas, né? Aquela coisa dos bons pagam pelos maus, porque pode ter ali no meio uma que tem um trabalho ou que faz algo que seja questionável, né? No sentido de não ser séria, de não estar fazendo a destinação do recurso para o lugar que deveria ser feito. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Né? É o caso das emendas parlamentares, né, Ju? O UOL resolveu fazer uma sequência de matérias e intitulou de Farra das ONGs. Só que, na verdade, tem um artigo muito interessante da Mariana Cruxin, que faz parte da nossa comissão, que ela publicou na Folha, falando sobre a farra dos parlamentares, não necessariamente a das ONGs. E se tiver algum problema com as empresas, ninguém fala a farra das empresas, né? Então, vamos lá, vamos entender a questão. Emendas parlamentares está na ordem do dia, toda essa discussão do Congresso está decidindo sobre o orçamento do Executivo, enfim, nem vou entrar tanto... nem técnica, nem politicamente no assunto. Mas no que isso interfere nas organizações? Eles também, o Congresso, as assembleias e as câmaras de vereadores, também fazem as destinações orçamentárias para organizações da sociedade civil, para entidades privadas sem fins lucrativos. E elas recebem esse recurso, o dinheiro nunca sai do parlamento e vai direto para a organização. Recebe via secretaria, Sim. onde é a rubrica orçamentária, onde chega o dinheiro de acordo com a política pública setorial. Então, digamos que eu vou receber esse recurso pela, enfim, secretaria que seja de educação. Hoje a gente tem muita coisa que fala sobre o Ministério do Esporte.
E aí a organização passa por um processo de habilitação jurídica dentro do Ministério, da Secretaria, e ela vai executar aquela parceria dentro de um ato válido, legítimo e etc. O que diz o Miroski sobre as organizações? Nesse processo de chamamento público, de escolha da parceira, a gente vai buscar a história daquela parceira. A gente vai buscar a legitimidade daquela organização, naquela atuação específica que é o objeto da parceria. Então, se eu vou fazer uma coisa sobre a causa animal, eu quero entender o relatório de atividades, eu vou ver tudo que aquela organização fez. Não necessariamente é só uma questão burocrática de papel, é uma reunião de um acervo que vai me dar a certeza de que eu estou escolhendo uma organização que realmente é daquela área. Esse processo na emenda parlamentar inexiste. Por quê? Porque eu não tenho chamamento público, o Ministério, as secretarias têm que executar aquilo que o parlamentar decidiu. Em tese, eles fazem essa escolha, mas não necessariamente sob a égide dessa característica. E aí acontecem alguns tipos de desvios. Desvios muito isolados, é necessário se dizer, mas eles ganham muita repercussão na mídia e acabam manchando todo o processo como se isso fosse um problema. E aí a gente tem, enfim, na audiência pública que a gente teve recente no Supremo Tribunal Federal, chamada pelo ministro Dino sobre esse assunto, a Paula Estorto, minha sócia, foi representando o Confoco, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, um conselho que foi criado pelo Miroski, para cuidar dessa relação entre Estado e sociedade civil, olhar para a implementação da lei, para essa regulação normativa, está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. E ela levou justamente essa fala. É claro que a gente tem que olhar para esse processo macro que está tão na ordem do dia do nosso país, mas a gente não pode deixar de lembrar que existe uma legislação. A Lei 13.019 de 2014 trata suficientemente das regras de transparência, execução, monitoramento, prestação de contas, incluindo esta análise prévia de planejamento da seleção, olhando para a legitimidade da organização, não só para os impedimentos técnicos de natureza jurídica, mas para saber de conteúdo mesmo, quem é aquela parceira, para seguir adiante na parceria. E a distorção não necessariamente está no ato lícito, legítimo e válido. Ela está naqueles casos isolados que, eventualmente, não observaram esse espírito da legislação vigente e não houve, de fato, uma verificação prévia para além de saber se existe há 3 anos e está com CNPJ ativo, coisa parecida. Então, a gente precisa um pouco também separar o joio do trigo, sabendo que a gente tem muitos grãos por aí e a gente tem muito mais casos exitosos de organizações de excelência do que esses casos isolados que acabam aparecendo na mídia e que não pode ser a tradução do que significa o campo da sociedade civil organizada no Brasil hoje. Perfeito, Laís. Ótimo. Muito bem colocado. Nesse caminho, né, de aprovações importantes, de evolução, de estruturação, né, do terceiro setor num todo, tem alguma lei que esteja caminhando para uma aprovação importante? Tem algo que você possa destacar nesse âmbito mesmo, né, dos projetos de lei em benefício das organizações, né, num todo? Se tem alguma lei que possa ser citada, algo que esteja em votação no momento? O que a gente mais está acompanhando e torcendo por uma aprovação positiva é justamente a proposta que está no PLP 108 sobre a reforma tributária no que se refere à regulamentação do ITCMD. E lá a gente tem uma emenda, que é a emenda 22, que estimula que os estados permitam com que a gente tenha um incentivo fiscal no próprio ITCMD. Então, é uma proposta bem inovadora, que é justamente impulsionada pela Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, que é uma coalizão de organizações
onde a gente também faz parte como escritório de advocacia. Vale a pena, enfim, olhar na internet também, acompanhar os trabalhos da Aliança. E a gente está, e se puderem pedir, né? também isso, apoio. Pressionar, porque é assim que a gente consegue passar muita coisa. A gente quer muito que aprove essa emenda 22 para que a gente possa justamente ter mais distribuição de renda. Tem esse debate todo sobre a filantropia, de por que nos Estados Unidos a gente tem mais recursos vertidos para as organizações. Eles têm uma tributação muito mais alta na transmissão de herança. E aí tem uma possibilidade de que esse recurso continue na família, mas com um objetivo de interesse público. Por isso, muitos acabam criando suas próprias fundações, Bill Gates e todas as que são conhecidas, né? E a gente aqui no Brasil está tentando discutir também esse sistema tributário mais justo, onde a riqueza também possa ser compartilhada e ser investida, né, nas desigualdades econômicas e sociais do país pelas organizações da sociedade civil, que são veículos de transformação. Sem dúvida. Que são, de fato, quem está na ponta, no território, quem conhece os problemas e quem está justamente estudando, formulando e pactuando soluções. Cada vez mais a gente entende isso, Laís, né? A gente falou aqui sobre, né, a questão da doação em momentos de grande desastre. E quem chega primeiro sempre são as organizações, né? Quem começa, quem faz o trabalho ali por conhecer, né, e ter a experiência de ir para o campo, né, de atuar, de fazer ali um resgate, um salvamento. Muitas vezes, Amparo, eu vejo a nossa realidade, né, dos nossos técnicos fazerem treinamentos e capacitações com os agentes governamentais, né, com os representantes do governo, que muitas vezes não têm essa experiência que a gente tem ali, né, do dia a dia e de estar a essa frente. E eu queria elogiar muito a atuação de vocês na Amparo Animal no desastre, né, na calamidade pública do Rio Grande do Sul. Sim. Porque é isso, você tem uma expertise, você tem um nicho de atuação e você coloca tudo isso a serviço de um momento onde todos precisam se unir. Foi muito maravilhoso, né? Aquela gente não queria... Eu falei, nesse momento, eu falei, a gente com a queimada do Pantanal... Agora eu vou te entrevistar. Conta aí para os ouvintes do projeto que vocês fizeram tão interessante. A gente estava, assim, saindo, né, das queimadas, se preparando para a próxima, porque o Pantanal realmente passou por fases aí muito complexas de queimadas. Eu falei que eu não tenho credibilidade nenhuma, Laís, porque eu fui para as redes sociais falando assim, gente, nós temos que escolher as nossas batalhas. A Ampara não estará no Rio Grande do Sul esse ano, porque a gente está se preparando para o Pantanal. Uma semana depois, a gente estava lá. Estávamos lá. Eles vão montar e mobilizaram um grupo de veterinários voluntários, levaram tudo para o Rio Grande do Sul. Sim. E é claro, alguém pode falar, sempre tem, né, as pessoas que são mais questionadoras. Sim. Não, mas a gente deveria estar ajudando as pessoas em primeiro lugar. Sempre ouvimos isso. A gente precisa ajudar as pessoas. Sim. E tinha um monte de gente ali mobilizado para ajudar as pessoas. Mas a gente também precisa ajudar os animais. Com certeza. Então, foi um trabalho complementar, e eu acho que é esse o espírito do trabalho do terceiro setor no Brasil. É ser complementar ao trabalho do Estado, é ser complementar ao trabalho do mercado. Eu não gosto muito quando as pessoas falam que o terceiro setor chega onde o Estado não chega. Por quê? Porque o terceiro setor não vem para ser uma oposição necessariamente de ficar cumprindo lacunas do Estado. O terceiro setor existe porque as pessoas existem, porque é um direito humano a liberdade de associação, a gente se unir para determinadas causas. Ter uma cidadania ativa é um índice de democracia. A gente quer cada vez mais um Estado forte, mas a gente quer também uma sociedade civil forte. Então, a gente não quer só atuar nas lacunas, a gente quer atuar de forma complementar. E sim, pode ser primeiro, pode ser paralelo, pode ser depois. Vai depender de como que o Estado vai se organizar. Mas o Estado tem que oferecer, sim, serviços e políticas públicas. Mas as organizações têm legitimidade e autorização constitucional de também atuar na execução de políticas públicas. E a gente quer ser complementar. Eu acho que é essa
a tradução. Por favor, a gente vamos... Ó, essa edição dessa fala, ela vai ser assim, ó, potencializada. Meu amor, nossa... Perfeita colocação, concordamos integralmente. Laís, a sua colaboração, né, dos profissionais que estão na SBSA, tudo que vocês vêm desenvolvendo como legislação para o terceiro setor e protegendo as organizações, né, ajudando para que elas se protejam e estejam em conformidade, né? Isso é muito importante. A gente ficou muito feliz por ter encontrado vocês e se sentir representadas. Temos um longo caminho pela frente, temos muita frente para ser aberta, né? E muitas conquistas também por vir. Eu acho que essa questão, né, de união, né, de darmos as mãos, de atuar primeiro, segundo, terceiro setores em conjunto, possibilita que a gente chegue mais longe e que o resultado seja mais efetivo. Eu achei perfeito o que você colocou, porque, né, é juntar, é trabalhar ali, se encaixando e vendo como é que a gente pode se complementar. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você colocasse como que está sendo a sua experiência como presidente da OAB, da Comissão de Terceiro Setor, aqui no estado de São Paulo. Quais são os principais desafios e o que vocês têm levado para a discussão ali dentro? Olha, uma pergunta dessa envergadura para fechar. É um desafio que eu não vou me furtar. Sinta-se à vontade. Mas, em resumo, eu acho que o principal trabalho que a gente vem fazendo é criar uma rede de advogados e advogadas especializadas que possam justamente apoiar as organizações nos seus desafios. A gente tem hoje, essa comissão, durante 18 anos, tinha 15, 20 pessoas. A gente terminou no ano passado com 426 membros. Uau! E ela está aberta permanentemente para advogados e advogadas, bacharéis em direito. Então, a gente tem muito servidor público também lá. Legal. E estudantes de direito do Brasil inteiro. Isso é muito prioritariamente, majoritariamente de São Paulo, mas a gente também recebe gente de outros lugares do Brasil. Para essa troca qualificada, para a produção de conteúdo. Então, a gente tem um relatório de atividades públicos sobre o triênio anterior, que denota que, né, enfim, um trabalho muito profícuo de todos os membros. A gente conseguiu produzir 16 notas técnicas, e cada nota técnica analisando um determinado aspecto de mudança necessária, de análise, seja de apoio ou preocupação, alerta para a administração pública, para o legislativo, para o executivo, de uma forma bastante sistêmica, trabalhando nessa ideia da regulação do campo para que ele seja um ambiente mais favorável à existência das organizações, com todos os mecanismos de controle e transparência, conformidade legal e compliance que se espera. A gente teve também a publicação de um livro. A ideia é que a gente possa cada vez mais estimular também a produção acadêmica. O livro está disponível na editora Tirant Leblanc, que só vocês procurarem lá, o número do livro é da coleção AB, o número 29, Direito do Terceiro Setor, Debates Contemporâneos. Já estamos produzindo a nova obra, está aberta a chamada de artigos. Então, a gente tem aí o Law Summit, que é um xodó, que é um congresso anual de Direito do Terceiro Setor. Né? A gente teve o último agora em junho. Uma novidade é que ele está disponível na Escola Aberta do Terceiro Setor como um curso, uma trilha de conhecimentos gratuita, que pode ser assistida, cada painel que foi ali muito inspirador, e a ideia é que todos esses conteúdos possam ajudar nessa construção, nesse debate de que existe um campo específico, tanto de mercado especializado em termos da advocacia, quanto também de área de estudo acadêmico. Quanto mais a gente conseguir produzir coisas importantes e interessantes, mais a gente vai conseguir destruir esses preconceitos institucionais que estão colocados. Né? Essa é a estratégia final lá na ponta. E, por fim, acho que no ano passado a gente teve uma notícia muito boa, que existe um ranking jurídico que chama Chambers and Partners, e eles ranqueiam há muitos
vários anos, várias práticas de direito. Então, já tinham 100 práticas ranqueadas, das tradicionais e até óleo, gás, energia, enfim. E pela primeira vez eles ranquearam o terceiro setor como um setor econômico importante e ranquearam os principais escritórios de advocacia e advogados que atuam na área. Então, isso é um reconhecimento de que... Puxa. O mercado passa cada vez mais a existir, ser importante, e as organizações precisam desse apoio jurídico próximo, seja para instruir bem os processos, para fazer as formulações necessárias, as revisões. E eu digo, enfim, do alto aqui dos meus 25 anos de experiência, e tendo sido reconhecida também nesses prêmios recentes que foram feitos, né? E em nome, enfim, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, de que é uma área muito gratificante. Trabalhar com direito do terceiro setor é trabalhar com causas socioambientais e promoção de direitos que nos fazem sentir que a gente está gastando a nossa energia profissional para aquilo que importa. Ah, gente, ela faz isso com excelência, como ninguém. Dá para ver, né? Dá para ver na segurança com que ela traz aqui, né? Enfim, todo esse cenário, né? Laís, você é maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente e por trazer essa... Gente, quando a gente conversa com ela, a gente quer estender, né? Mas essa mulher, a agenda dela também é uma loucura. Ela já tem outro podcast saindo daqui. Já vai ter que sair para gravar. É um prazer estar nessa caminhada com você. Você nos ensina diariamente, você inspira a sua força, seu profissionalismo, a forma com que você conduz, né, as suas batalhas e a seriedade do seu trabalho. Faz com que a gente acredite muito mais naquilo que a gente já entendeu que o terceiro setor está caminhando. Mas estar perto de você e ver o que você vem desenvolvendo, né, junto com a SBSA, e você, como profissional mesmo, como pessoa, faz a gente acreditar. E você inspira as pessoas a acreditarem, né? E a gente está aí nessa caminhada. Temos uma longa jornada e juntas eu sinto que é mais possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju. Eu fico muito feliz. Eu adoro trabalhar com amparo animal. E eu gosto, inclusive, dos problemas. Tem que gostar dos problemas também, né, gente? Eu falava que eu não queria trabalhar com direito de família, que eu não queria atuar com a ansiedade das pessoas, mas existe ansiedade nas organizações também, viu, gente? Existe. Mas eu mencionei isso para dizer que quanto mais a gente recebe os elementos das dificuldades, dos desafios de gestão, a gente também está à disposição, colocando também o nosso corpo e alma para ajudar a superar esses obstáculos, né? Então, não é que eu sou apaixonada por problema. Mas eles fazem parte. Mas, enfim, a advocacia já acostuma que eles existem, mas você consegue... É muito legal quando a gente consegue propor soluções e a gente tem feito isso juntas. Isso, eu fico muito inspirada enquanto vocês criam e no quanto que vocês inovam e no quanto que vocês criam coisas diferentes. E é uma honra poder acompanhar o crescimento de vocês também. Conte com a gente. Obrigada, parabéns pelo podcast. Até a próxima. Beijo, gente. A gente fica por aqui. Tchauzinho.